Olá, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seguinte, então, quero falar-vos um pouquinho aí do HShell, tá? O que ele é, para que serve, como é que funciona, tá? Por isso eu estou a fazer exatamente esse vídeo para colocar lá na documentação. Então, se eu for a rolar aqui agora, vocês verão que ele não tem um vídeo, né? Mas quando vocês forem acessar, já terá um vídeo aqui de exemplo, né? Para uma rápida e fácil compreensão, tá? E para uma ajudinha, né, na documentação. Então, basicamente, o que é o HShell? O HShell é uma ferramenta de desenvolvimento auxiliar, né, especializada sob medida, né, blá blá blá, né, que utiliza a Hive como sua solução de armazenamento de dados local. Né? A ferramenta fornece uma interface linha de comando intuitiva, não é? Ou seja, é uma CLI tool, tá? Permitindo que os desenvolvedores interajam em tempo real com suas caixas Hive, sem a necessidade de scripts adicionais, melhorando o seu fluxo de desenvolvimento. Tá, seguinte. eh, eu acredito que o que explica o que realmente o HSL é a, a intenção por detrás, o motivo por trás da sua criação, tá? Eu estava a desenvolver uma aplicação de filmes, tá? Minha aplicação, na verdade. Então, que é bem gigante assim. Então, só que eu estou a usar o Hive para lidar com as preferências do usuário como tema, a parte do perfil do usuário, né? Queria deixar de usar o SQLite, né? Queria migrar ali para o Hive. Só que nesse processo achei um pouquinho complicado. Foi fácil a implementação, mas um pouco complicado ter uma visualização mais controlada do que realmente acontecia por baixo dos panos, né? Claramente, quando tu és mais experiente, tu nem precisas ficar tanto, mas realmente acaba sendo necessário, tá? Minha voz vai tremer um pouco, tá? Porque agora estou com frio, aqui está fazendo muito frio, mesmo estando com camisola. Mas enfim, continuando. Suponhamos o seguinte: estás a desenvolver uma aplicação onde nessa aplicação tu tenhas uma feature de perfil do usuário, tá? E atualização, criação e etc. Mas especificamente a atualização, tá? Aí nisso tu desenvolves a feature da atualização, só que para testar a feature tu estás a usar, por exemplo, o Firestore, né? Tu precisas verificar se realmente essa modificação que tu realizaste no perfil do usuário refletiu lá no banco de dados, né, no Firestore. Então, tu fazes ali o teste e vais para o Firestore, visitas, né? Vês realmente houve a modificação, se refletiu. Se não refletiu, tu voltas, tenta ver o que aconteceu, qual foi o erro, né? Se se refletiu, tu continuas a vida a programar. Mas em Hive nós não temos isso, né? E eu realmente senti a necessidade de ter esse controle, tá? Então eu procurei ferramentas como Hive Studio, tá? E assim, meu Deus, isto aqui é. Ah, essa é a documentação. Acho que é isto aqui. Então, meu, isto aqui é. Caracas, meu. Enfim, decepcionou muito, eu fiquei muito mal. Eu senti a necessidade de ter uma ferramenta como Hive Shell naquele momento, mas eu estava a programar, não podia parar o meu fio de pensamento, o meu trabalho naquele momento para fazer isso. Mas finalmente tirei um tempinho e comecei a desenvolver o Hive Shell, tá? Então, basicamente, ele nada mais é que uma ferramenta linha CLI, vamos colocar dessa forma, tá? Eh, que te ajuda a gerenciar o teu banco de dados Hive, não é? Mas especificamente, é basicamente isso, tá? Deixa que eu estou a tentar falar. Enfim. Então, basicamente, eu vou demonstrar-vos como é que isto aqui funciona, tá? Então, se vocês forem a ver aqui, tem inspecionar, modificar, analisar rapidamente os dados, tá? E também, aqui em baixo, se vocês forem a dar um pouquinho mais de... Se vocês forem olhar um pouquinho mais para baixo, né? Vocês verão, aqui tem todos os comandos listados, então é exatamente isso que eu quero explorar um pouquinho aqui com vocês, tá? Ah, então, já estou aqui com o meu terminal aberto, não é? E se vocês forem a ver, não é? Eu simplesmente vou digitar HShell, tá? Simplesmente assim. Eu só imprimir aqui a versão, né? Isso porque eu adicionei ele eu adicionei ele na minha variável de ambiente. Então, vocês podem rodar lá o comando Dart para converter ele em... Deixa eu voltar aqui em inglês que eu não estou entendendo nada. Vocês podem rodar lá o comando Dart para converter ele em um executável, tá? Para que vocês possam ter ali ele mais em seu computador e tudo mais. Então, tenho aqui a Gashell, tá?
E, basicamente, eu posso executar alguns comandos, tá? Hshell, help, os comandos padrões, tá? Então, por exemplo, para inicializar ali um controle mais simples, né? Aqui, o org e o box name seria quando eu quero, por exemplo, fazer a inspeção de uma box que está que foi criada, por exemplo, por um aplicativo Flutter e está a rodar em decoração, tá? Eu já vou explicar isso aqui, mas por enquanto vamos ficar mesmo com o HShell do path, tá? HShell path, aí eu vou selecionar uma pasta, né, onde está o meu arquivo shell. Lembrei agora que eu não tenho, Deus, pensando que estava no baixo aqui. Então vou criar aqui uma pasta, mkdir teste, né? Criar uma pasta teste aqui. Como vocês podem ver, aqui não tem nada, tá? Vou deixar aqui. Vou ir para a pasta teste, tá? cd teste, enfim, queria fazer tudo ao mesmo tempo, enfim. Então aqui eu vou inicializar hshell path, né? Aí eu vou simplesmente selecionar aqui, dizer não, aqui onde eu quero inicializar aqui, ou seja, eu estou a dizer o meu diretório é aqui onde eu quero que todas as operações desde a criação da minha box sejam feitas, tá? Então eu vou digitar aqui mybox.hive, tá? Ou seja, eu estou a passar o arquivo, de certa forma. Então, se eu tiver ele, sei lá, em outro diretório, eu vou passar ele aqui, tá? Se tiveres a usar o Windows, o Linux, não vai fazer muita diferença a barra invertida ou barra não invertida, porque isso já está precavido, tá? Então, inicializar aqui, como vocês podem ver, ele meio que retorna, tem um shell, tá? Coloca dentro do ambiente. E se vocês forem a ver, a pasta aqui ainda está vazia, tá? Isso porque, enfim, não tem ainda não criamos nenhuma box. Então, posso, por exemplo, um dos comandos que existem, né, no HShell é o datas, né, que serve para visualizar, né, inspecionar basicamente o que tem dentro de uma box. Então, minha box será chamada de mybox, não é? Para quem não sabe, as boxes são basicamente os arquivos Hive, tá? .hive, não é? E dentro dela nós temos dados, né? Então eu quero visualizar os dados da minha box. Eu só espero para os mais experientes isso não seja cansativo eu estou a dar aula de Hive. Então, datas, tá? Então ele já cria aqui. Ele diz, olha, está vazio, né? Diz que a box, my box está vazia, né? Então, ele criou aqui, ele não encontrou e acabou criando, né? Deixa eu sair aqui para limpar a tela, né? Então, nós temos já tem um comando ali e sai, né? Como vocês viram. Ainda não temos um comando para limpar a tela, futuramente eu coloco isso. Então, no datas, se eu for a digitar datas novamente, não tem nada, não é? Então, por exemplo, para adicionar dados, né? Vocês podem ir aqui, podem vir aqui e ver tudo isso, tudo isso está aqui, né? Usar, por exemplo, o path, né? Aquilo que nós fizemos, add key name, value, né? Value, enfim. Deixa eu fechar aqui. Então, eu vou digitar add key, pode ser key ou key, abreviação, tá? Então, vou digitar aqui name, né? E vou digitar uma value, tá? Que vai ser, sei lá, name Farioso Fernando. Meu nome é estranho, mas enfim. Farioso Fernando, né? E eu adiciono, né? Ele vai dizer data adicionada com sucesso, né? Dado adicionado com sucesso. Aí eu posso usar de novo o datas, né? Para inspecionar os dados. Então, já consigo ver que dentro da minha box, my box, eu tenho basicamente name Farioso. Farioso Fernando, acho que ele eliminou. Olha a bike, olha a bike. Em tempo real. Eu não sabia que ele simplesmente ignorava o próximo. Eu devia ter precavido isso. Mas enfim, é basicamente isso. Então, por exemplo, se eu for vou aproveitar para mostrar-vos o comando de atualizar, que seria basicamente o update, né? O update, né? Seleciono a chave que eu quero. Se eu seleciono a chave, se eu for a fazer simplesmente o update, né? Please provide a key, não é? A new value to update, ou seja, por favor, forneça a chave e o valor que deseja atualizar, não é? Então, a chave que eu quero atualizar é o name, né? E vai ter uma value nova, que vai se chamar ali Farioso Fernando, tá?
Aí sim eu posso inspecionar. Pague. Tá, deixa eu só colocar assim. Colocar Faioso. Fernando, tá? Muito bom. Então, datas, né? Aí eu posso verificar, tá bom? Como eu faço, por exemplo, para... Vamos só adicionar mais um dado aqui. Add key. Vai se chamar row. Value vai ser def. Né? Datas, confirmar. Foi atualizado, não é? Como eu faço, por exemplo, para, para, para apagar, não é, um dado? Eu posso usar o delete, não é? Delete. Se eu for fazer isso, eu tenho uma pequena descrição. Então, eu posso, de novo, não é? Row, não é? Posso apagar. Opa, esqueci de fornecer aqui o delete row, não é? Então, row foi removido com sucesso. Então, se eu for a verificar, é infarioso, não é? Posso adicionar novamente. Aí está, datas, não é? Row. Atualizar, podemos novamente. Update, row, desculpa. Row, new value, né? Developer. Datas, não é? Ou seja, eu consigo atualizar, eu consigo inspecionar, eu consigo remover, eu consigo adicionar um novo dado, sem a necessidade, por exemplo, de criar um script à parte que vai fazer uma atualização para que eu possa verificar, por exemplo, na aplicação o que acontece se, não é? Se a aplicação modificar, né? Eu não mostrei se eu for a ser agora, não é? E entrar novamente na minha box, não é? HShell path mybox.type, né? Se eu for entrar de novo e inspecionar, os dados ainda estão lá. Enfim, claramente. Então, eu faço na minha interface a modificação do name Farioso, né? Farioso do meu dado name, do meu campo name, vamos lá, não é? E eu tenho uma visualização, basta eu digitar, olha, dados para confirmar se houve essa modificação, não é? Então, essa flexibilidade é que eu sentia falta e que não tinha, aí que me deixou um pouquinho mal, mas enfim, como programador tive que me arranjar. Então, é basicamente isso, tá? E, assim, o core disso é fazer com que eu estou a programar, por exemplo, agora, estou agora com uma interface, tá? Deixa eu sair aqui. Nós temos, dentro do HShell, o que chamamos de org, que vai ser basicamente uma forma de tu interagires com o teu Hive que está que está basicamente nos arquivos do teu dispositivo, né, que está a ser depurado nesse momento, da aplicação que estás a depurar nesse momento. Então seria, por exemplo, o pacote com ponto example, não é? Deixa eu só, seria com ponto app, ponto example, não é? E depois vais passar o box name. Normalmente isto aqui podes adicionar assim, ou assim, vai depender de você. Box name, não é? E vai adicionar, pode ser mybox, não é? Se você for a ver este comando, está... sim, eu esqueci de mencionar que temos as opções de backup e o restauro, tá? Eu posso até mostrar daqui a pouco, mas por enquanto eu quero mostrar aqui update, onde é que você está? Restore backup. Será que não adicionei? Tá, não adicionei, não. Tá, então, mybox, não é? E simplesmente eu rodo, só que vai dizer que não está implementado. Mas este org e o box, né? Basicamente o que é? É uma forma de tu interagires com a sua box da sua aplicação que estás a desenvolver no momento, tá? Isso é uma feature que eu estou a desenvolver ainda agora, né? Só que, assim, deu-me uns probleminhas, então eu acabei colocando aqui, né? Acabei silenciando ela, né? Mas, por exemplo, já tenho aqui device interaction, né? E tá tudo aqui, tá?
Então, basicamente, desde a execução dentro, tu não precisas fazer aquela cópia, né, que é copiar o arquivo que está no teu dispositivo para o teu computador, depois fazer a manipulação desse arquivo e depois fazer pull, né, usando, por exemplo, o ADB. Aqui nós estamos a usar o ADB, não é? Depois fazer pull, né? Ele já faz isso automaticamente. Ele faz a modificação, lança para lá, né? Sem que tu precises te preocupar, tá? Então, só que eu acabei silenciando essa camada porque tem alguns probleminhas que eu preciso consertar antes, não é? Então, por enquanto, realmente, só está mais como uma espécie de visualização. Então, eu vou colocar isto aqui a funcionar de uma forma que ele consiga comunicar-se com o teu dispositivo, consiga achar a tua caixa e fazer essas modificações. Por enquanto, ainda não tem coleções, por enquanto, ainda está a trabalhar-se com boxes clássicas mesmo, os padrões, tá? E como vocês puderam ver, tem alguns bugs, né, com os dados separados, né? Então, a necessidade ali de se limar um pouquinho, tá? E também, eu disse que ia mostrar aqui, não é? A forma de tu fazeres o backup. Tá? Como é que funciona o backup? Bom, o backup nada mais é que cópia. Tu podes, primeiro, se tu fores vamos lá, já estou dentro, tá? Primeira coisa é, tu podes criar o backup, tá? Simplesmente sem parâmetro nenhum. Ele vai criar esse backup no mesmo diretório, tá? Nosso diretório teste, tá? O backup aqui mesmo, sem que tu precise especificar o diretório. Então, ele já cria automaticamente. Essa é a opção padrão. Se tu fores a selecionar uma pasta para fazer backup, ele simplesmente vai fazer isso lá, né? Isso está especificado aqui, não é? Ok. Backup, Ashbox, forma de uso. Então, backup, desculpa, backup, destination, né? Então, se tu não fores a selecionar o destino, não é? Ele simplesmente vai salvar ali na nossa no nosso diretor padrão. E é o que eu irei exemplificar agora. Então, fazer backup da minha box, tá? Ele já sabe, através desse parâmetro path, né, inicial, já sabe exatamente que box deve pegar. Então, ele vai pegar uma box e simplesmente ele vai criar o backup, né? Backup criado em, não é? E tu encontras aqui o backup. Isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, o que acontece, pode acontecer o seguinte, olha, tu começas a programar, queres fazer alguma modificação, queres ver alguma coisa, o primeiro comando que você vai rodar é o backup, não é? E caso qualquer coisa aconteça, né? Imagina que eu apague, não é? Se eu tentar rodar dados aqui vai dar um erro, tá? Então, olha, não é? Então, ele na verdade não deu um erro, na verdade, ele trouxe, criou, já porque não existia, mas olha lá, se eu fizer o restore, né, ou seja, o comando para restaurar os dados, né, eu terei algo do gênero. Deixa eu só sair, porque ele está a dizer que está a ser usado, não é? Vou voltar a entrar. O primeiro comando que eu devo rodar é o restore. Então, se for restaurar, backup é feito com sucesso, melhor, o feito com sucesso, né? O restore feito com sucesso, desculpa, né? Eu posso colocar dados e eu tenho de novo os meus dados. Né? Então, caso qualquer coisa aconteça, tu já tens ali teus dados salvaguardados. Então, a primeira coisa que eu recomendo fazer quando tu vais usar o HShell, não é? Porque nem vai ser o problema do HShell. Pode até vir a ser, tu uses de uma forma um pouquinho errada e acabes ali apagando, por exemplo, algum dado, não é? Que tu realmente não querias, né? Então, a primeira coisa que você faz é backup. Backup, não é? Então, depois disso, caso aconteça algo, utiliza o restore, né? Pode especificar restore. Se eu for a fazer backup destination, pode ser D, acho, eu esqueci. Destination, não é? Eu vou voltar duas casas para trás e vou fazer no meu desktop, tá? Deixa eu fechar aqui, este senhor não nos interessa. Destination, duas casas para trás, né? Backup feito, não é? Aqui, não é? Posso apagar esse backup, apago os dados, volto para cá, faço exit. Pode-se dar o caso de que não, eu já saiba que realmente os dados foram eliminados, então não preciso fazer o data e tudo mais, posso fazer o restore, né? Source,
ou seja, de onde vem, é isso. Deixa eu confirmar. Source, exatamente. Source. Aí eu faço 2 passos para trás e eu tenho not found. Certo, turma. Então, eu havia esquecido, tá? Enfim, é que eu fiz muita coisa, tá? Então, dá para esquecer. Então, eu vou entrar agora, tá? Eu não tenho aqui os meus dados, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser basicamente escrever o restore, né? Eu já tinha aqui, então, vou escrever o comando do restauro, né? Vou passar o source, né? Ou seja, dos caminhos atrás do teste, não é? Nos root. Eu vou passar aqui, não é? E só fazer isto aqui. Ele já recupera nos mybox.arf, né? Aquele arquivo.log lá será recuperado depois de eu fazer irá reaparecer depois de eu fazer a primeira consulta, por exemplo, né? Que é esta aqui. Então temos aqui ele e nós temos os nossos dados recuperados. Não é? Divertido, não é? Então é basicamente isso que o HShell é, tá? Uma forma de tu poderes manipular as tuas caixas, os teus bancos de dados, sei lá, as tuas caixas, tá? E eu pretendo realmente assim fazer com que ele evolua mais, tá? Essa conexão com o dispositivo, como eu já disse, já existe uma implementação. Vocês podem dar uma olhada aqui na lib, não é dela? Podem dar uma olhada, device integration, tá? Podem fazer qualquer coisa, se vocês puderem, se vocês conseguirem fazer algo assim, podem fazer uma pull request, eu vou analisar, eu vou ver lá. Então, basicamente, se eu for explicar um pouquinho o código, o que seria? Deixa eu voltar aqui para o setup. Setup. Então, basicamente, nós temos uma flag que ele verifica, ele controla se tu queres testar a tua box, ou melhor, queres testar, melhor, se queres usar o HShell dentro do Android, tá? Dentro de um dispositivo Android através do ADB, tá? Então tens aqui essa flag, né? Test IV file is on the Android device, né? Então ela simplesmente ela muda aqui, não é? Ou seja, se path for nulo, não é? Significa que nós iremos usar org e box name, não é? Então, se eu for a tentar executar agora o, o HShell sem path, né, ele vai dizer, olha, seleciona o path ou use org e boxname, não é? Tanto que, mesmo se eu for usar org, né, e qualquer coisa aqui, org, app example, e tentar fazer isso, olha, eu dizer, olha, não é? É que na reclamação você tem que passar as duas coisas, né? Ou seja, a condição só é se é. Então, é true realmente se for true, não é? Então, quando for true, tu já tens ali como fazer, por exemplo, a manipulação ali do... Basicamente, ele já diz que não, tu queres realmente usar isto aqui em um dispositivo, tá? Então, basicamente, ele vai pegar essa get device file path, que é basicamente a junção, se vocês forem ver, ela retorna ali a junção de do deixa eu só mostrar aqui para vocês. É um pouquinho mais simples falar, tá? Ok. Então, se tu fores a usar o Dartbean, então se tu fores a dizer org app.example, depois aqui eu vou digitar uma box name. Se vocês forem ver, eu estou a acessar sem o igual. Box name, my box. Então, é uma junção, olha lá. É uma junção do data, não é data, acho que já está errado até, é isso? Eu vou ter que confirmar lá. App.example, não é? App Flutter e onde ficam os boxes, né? Ele já pega ali a box, não é? Então é basicamente isso. Esse comando aqui tu podes usar de algumas formas, tá? Pode ser mybox.igual. Eles são opções, tá? Opções têm essa peculiaridade com... Eu usei o package args, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhada.
Eu estou com tudo isso aberto porque realmente estava a programar isso ainda hoje, por isso eu disse que ainda não dormi, tá? Então é basicamente isso, tá? Ele retorna ali, é basicamente a junção. Então ele vai pegar, vai simplesmente ir para esse caminho no seu dispositivo e vai ficar lá a escutar tudo, tá? Na verdade, não é ficar lá a escutar tudo. Ele simplesmente vai ter acesso à sua caixa, não é? E ele vai fazer uma cópia para o teu local, tá? E, e vai fazer a modificação, depois vai importar de volta, não é? Então, é basicamente isso. Vocês podem dar uma olhada no código-fonte, sugerir alguma modificação. eh, Nada mais que isso, tá? É basicamente isso e acredito que ainda hoje eu farei essa atualização e isso estará a funcionar. Hoje é 10 de 10 de 2023, então possivelmente ainda hoje, tá? É mais ou menos isso. Um abraço do coração e obrigado por ter acompanhado até aqui. Fui.